Olá, turma, tudo bem? Hoje, na nossa aula de português, vamos iniciar fazendo a correção da nossa atividade. Também vamos estudar uma parte da nossa gramática que está lá no nosso módulo, na página 66. Então, vamos começar. Mas antes, é importante que cada um de vocês se coloque num lugar silencioso, confortável com o seu material à mão. Isso é muito importante, ok, turma? Então, vamos lá. Interpretação escrita. Por favor, coloque a data da correção, tá certo? Escreva o trecho que apresenta as características que foram mantidas pelos povos indígenas do Brasil há mais de 500 anos. Então, quais foram os trechos? Nossas terras, os índios vivem em aldeia, em que geralmente eles mesmos produzem seu próprio alimento. As famílias se ajudam e as crianças são criadas livremente. Então, eu vou repetir. Nessas terras, os índios vivem em aldeias em que geralmente eles mesmos produzem seu próprio alimento. As famílias se ajudam e as crianças são criadas livremente. Segunda questão. A reportagem Como Vivem os Índios Hoje apresentam 3 intertítulos. Por toda parte, mistureba e nas cidades. Qual é a função dos intertítulos em uma reportagem? É organizar as informações orientando melhor a leitura. Organizar as informações orientando melhor a leitura, ok? Letra B. Relacione cada intertítulo a seguir ao seu conteúdo apresentado. Então, vamos lá. 1. Por toda parte. 2. Mistureba. 3. Nas cidades. Trata da troca cultural entre indígenas e sociedade não indígena. 2. Então, mistureba. Explica que os indígenas também vivem nas grandes cidades. 3. Aborda onde vivem os indígenas atualmente, mas nas mais diversas regiões do país. 1. Terceira questão. Releia o trecho a seguir. A troca cultural não destrói necessariamente uma cultura. De quem é essa fala? Do antropólogo João Pacheco de Oliveira. Que pontuação é empregada para sinalizá-la? As aspas. Quarta, com que objetivo o repórter utilizou fala de outras pessoas em seu texto? Assinale a alternativa correta. Então, qual é a alternativa correta? Para apresentar o depoimento de um especialista e, assim, atribuir mais credibilidade ao texto. Vamos lá. Releia o trecho a seguir. Letra A. O pronome eles retorna qual expressão usada anteriormente? Retorna a expressão índios. Ok, meus queridos? B. O emprego do pronome eles no contexto acima permite evitar a repetição de uma expressão empregada anteriormente. Vamos para o conceito? A reportagem é um texto jornalístico que informa sobre um assunto específico. Ela pode ser escrita ou oral e apresentar falas ou depoimentos de especialista, a fim de comprovar os fatos apresentados. Então, agora nós vamos para a nossa página 66. Estudo da língua. Pretérito perfeito e pretérito imperfeito. Você já estudou que o verbo pode se apresentar nos modos indicativo, subjuntivo ou imperativo, de acordo com o que se pretende comunicar. Estudou também que os 3 tempos básicos do verbo são o presente, o passado e o futuro. Agora você vai estudar o tempo passado do modo indicativo e ver que existe mais de uma forma de expressar um fato que já ocorreu. Ok, meus amores? Então vamos lá. Observe as cenas e contorne as formas verbais presentes em cada fala. Então vamos lá. Cena 1. Ontem eu já circula a palavra tomei. Suco no café da manhã. Na infância, eu tomava suco no café da manhã. Olha só. Cena 2. Na infância, eu tomava suco no café da manhã. Vamos lá. Essas formas verbais transmitem uma ideia de presente, passado ou futuro? Não, ó. Tomei, você observa aqui, ó. Tomei e tomava. Então, é passado. Apesar de indicar ações que já ocorreram, as 2 formas verbais, tomei e tomava,
possui diferença de sentido quanto ao tempo. Qual dos personagens fala de uma ação habitual, ou seja, que costumava praticar no passado? Que forma verbal foi utilizada? A mulher, na cena 2, o verbo tomava. Qual dos personagens fala de uma ação momentânea ocorrida em um passado recente? Que forma verbal foi utilizada? O menino, na cena 1, o verbo tomei. Quando o verbo, e aqui a parte da conceituação, quando o verbo indica uma ação pontual, momentânea, ocorrida no passado, ele está no pretérito perfeito. E eu já convido você para colocar a palavra aqui, importante, para quando você for fazer a sua segunda leitura, isso vai te possibilitar identificar o conceito de cada uma dessas, vamos dizer assim, expressões. Quando o verbo indica uma ação frequente, isso é, que ocorreu habitualmente mais de uma vez ou que costumava acontecer, ele está no pretérito imperfeito. Vamos lá, vamos avançar. Vamos lá. Ação pontual, momentânea, tomei. Ontem eu tomei suco no café da manhã. Verbo no pretérito perfeito. Ação frequente, costumeira. Na infância, eu tomava suco no café da manhã. Verbo no pretérito imperfeito. Compare o verbo tomar conjugado no presente, depois no pretérito perfeito e em seguida no pretérito imperfeito do modo indicativo. Presente. Eu tomo, tu tomas, ele toma. Nós tomamos, vós tomais, eles tomam. Presente. Pretérito perfeito. Eu tomei, tu tomaste, ele tomou, nós tomamos. Vós tomaste, eles tomaram. Pretérito imperfeito. Eu tomava, tu tomavas, ele tomava. Nós tomávamos, vós tomáveis, eles tomavam. Vamos lá. Então, aqui nós temos uma atividade e já, como lá no início do texto, nós observamos duas cenas. Aqui nós vamos observar a capa de um livro. Então, vamos lá. No tempo em que a televisão mandava no Carlinhos. Qual é a forma verbal presente no título desse livro? Mandava. Olha só. Em que tempo está essa forma verbal? No pretérito imperfeito. E é importante que quando você responda essa atividade, você possa retornar sempre ao conceito, para que você saiba o que é pretérito imperfeito. Letra C. De acordo com o tempo dessa forma verbal. Vamos lá. A televisão ainda manda no Carlinhos. A televisão não manda mais no Carlinhos. E a televisão sempre mandará no Carlinhos. Qual é a opção? Então, segundo quadrinho. A televisão não manda mais no Carlinhos. Escreva uma frase com o verbo mandar no pretérito perfeito. E aqui cada um vai, obviamente, vai enviar a foto dessa atividade. E eu vou analisar individualmente cada uma das atividades. Leia a tirinha a seguir e responda as questões. Antes a avó e eu com a lã. Agora com a máquina de tricotar automática, eu... Então vamos lá, vamos ver o que nos está sendo perguntado na questão, solicitado. Reescreva a frase do primeiro quadrinho empregando os verbos tricotar e brincar no pretérito imperfeito. Antes, a avó tricotava e eu brincava com a lã. Vou repetir. Antes, a avó tricotava e eu brincava com a lã. Reescreva a frase do segundo quadrinho empregando o verbo perder no pretérito perfeito. Vamos lá? Agora, com a máquina de tricotar automática, eu perdi a vez. Letra C. Por que o gatinho está chateado no segundo quadrinho? Porque a vovó não o deixa mais tricotar com um novelo de lã. Reescreva a frase do primeiro quadrinho, substituindo a palavra vovó por vovós.
E a palavra eu por nós. Mantenha os verbos tricotar e brincar no pretérito imperfeito. Antes, as avós tricotavam e nós brincávamos com a lã. Agora, reescreva a frase do segundo quadrinho, substituindo a palavra eu por nós. Mantenha o verbo perder no pretérito perfeito. Agora, com a máquina de tricotar automática, nós perdemos a vez. Reescreva as frases a seguir, alterando o verbo para o pretérito perfeito e depois para o pretérito imperfeito. Letra A. Eu canto na escola. Eu cantei na escola. Eu cantava na escola. Letra B. Meu irmão gosta de ir ao teatro. Meu irmão gostou de ir ao teatro. Meu irmão gostava de ir ao teatro. Meus avós nos ensinam boas maneiras. Meus avós nos ensinaram boas maneiras. Meus avós nos ensinavam boas maneiras. Letra D. Meus pais chegam tarde do trabalho. Meus pais chegaram tarde do trabalho. Meus pais chegavam tarde do trabalho. Junte-se a um colega e pesquise em jornais, revistas uma frase com verbo no pretérito perfeito e uma com o verbo no pretérito imperfeito. Em seguida, recorte e cole nos locais indicados abaixo. E aqui, meus queridos, de já, eu convido cada um a realizar essa atividade e postar a sua atividade lá no grupo. E assim nós vamos analisar cada uma das atividades, tá certo? Meus amores, essa foi a nossa aula de português. Espero que vocês tenham compreendido, espero também que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima!